Bom dia, meu nome é Davi. Bom dia, meu nome é Pedro. Bom dia, meu nome é Roger. Nós somos a turma 182 e nosso tema do saber escolhido é as pirâmides do Egito e sua política. O Egito Antigo tinha uma forma de governo e economia muito avançada, levando em conta a sua época. Um ótimo exemplo disso são as pirâmides presentes neste local. É estimado que as pirâmides têm aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, que pesam aproximadamente entre 2 a 10 toneladas. Alguns deles, utilizados nas pirâmides de Gizé, podem, no entanto, pesar mais de 50 toneladas, chegando a um peso total. Uma pirâmide tem um peso aproximado de 6,5 milhões de toneladas. A construção das pirâmides do Egito não foi nada fácil, colocou inúmeros egípcios para suar. Exigiu conhecimentos altíssimos de matemática e muitas pedras. Das 100 pirâmides conhecidas no Egito, a maior e mais famosa é a de Kelps, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, e a última que resiste há tanto tempo. Foi só no início da quarta dinastia que as pirâmides começaram a receber um nome. Durante a 12ª dinastia, cada complexo de uma pirâmide já tinha um nome escolhido. Para mostrar que essas pirâmides têm um tamanho tão grande, a gente vai comparar elas com algumas construções gigantescas muito conhecidas no mundo. Uma é a Basílica de São Pedro, com 139 metros. Já a pirâmide de Gizé Quéops tem como altura 146 metros. A Estátua da Liberdade, contando com o pedestal, possui 92 metros, e a pirâmide de Gizé Kefrel, 143,5 metros. Como eram feitas as pirâmides? As pirâmides eram feitas por trabalho escravo, no qual faziam parte deste trabalho aqueles que se dedicavam a diversas atividades como artesanato, serviços de casa, trabalhos em pedreiras, minas e trabalho rural. Todos esses faziam parte da base da pirâmide social do Egito. Os escravos viviam de acordo com a atividade que desempenhavam na sociedade, como alguns escravos domésticos que eram tratados de forma melhor do que aqueles que trabalhavam no campo e nas pedreiras, por exemplo. Outra característica interessante a respeito da escravidão no Egito Antigo é que os escravizados não eram tratados como um produto ou uma mercadoria, eles eram tratados como pessoa. Eles poderiam ter propriedades, tinham direito de depor contra seus chefes e até ter famílias. Em geral, os escravizados eram descendentes de outros trabalhadores da corvéia real. Muitas pessoas ligam o Egito Antigo com extraterrestres, já que esse assunto ainda gera muitas dúvidas. A primeira delas é: a construção das enormes pirâmides do Egito continua trazendo dúvidas para a ciência, principalmente por causa do peso das pedras usadas, fazendo com que várias pessoas liguem algum tipo de tecnologia extraterrestre com a construção delas. Segunda dúvida é: em várias esculturas egípcias, várias pessoas interpretam desenhos como objetos voadores, mesmo que existam explicações menos fantasiosas. A terceira das dúvidas é: há rumores que o arqueólogo Sir William Petrie armazenava em seu museu privado múmias de origem alienígena. Alguns creem até que essas peças são armazenadas atualmente em um ambiente secreto no Museu Rockefeller, em Jerusalém. Quarta dúvida é: um rumor diz que antigos egípcios teriam aplicado energia elétrica milhares de anos antes de sua descoberta oficial. Em nenhum momento foram encontradas provas para comprovar essa teoria. A quinta dúvida é que o documento apócrifo caracterizava o aparecimento de discos voadores durante o reinado do faraó Thutmose III. Enquanto alguns acreditam muito na autenticidade do papiro, outros confirmavam que o texto não é real. No Egito, as pessoas que governavam eram denominadas de faraós. A forma de governar deles tinha total ligação com a sua religião, que era politeísta. Os deuses do panteão egípcio eram representados de 3 formas diferentes: antropomórfica, que era da forma humana; zoomórfica, que era da forma animal; e antropozoomórfica, que era da forma humana e animal ao mesmo tempo. E 3 exemplos de deuses egípcios eram Ra, Osíris e Bastet. 2 características essenciais da religião dos egípcios eram os conceitos Maat e Reka. Maat definia a importância de viver uma vida correta, de forma a manter a harmonia no mundo. Reka estava relacionada à mágica e afirmava a importância desta, tanto na criação do universo quanto na manifestação do poder dos deuses. As pirâmides foram criadas pois os egípcios acreditavam na vida após a morte, e por isso deveria preservar a sua alma para que recebesse corretamente após a morte. Por certas circunstâncias, os egípcios criaram um complexo sistema de mumificação, que é um processo artificial de se guardar o corpo humano da decomposição após a morte, no qual o corpo era embalsamado e os órgãos retirados,
pois os egípcios acreditavam que o corpo e a alma eram distantes um do outro após a morte. Todos esses métodos duravam cerca de 70 dias. Eles tinham uma lista de 12 passos para fazer a mumificação. Depois de finalizado este processo, o corpo então era denominado múmia. Ele era colocado dentro de um ambiente no qual seria levado à pirâmide para ser protegido e conservado. Na época, por ser um processo muito caro, apenas os mais poderosos, como faraós e sacerdotes, eram mumificados. Qual a relação da forma de governo egípcia com a nossa forma atual de governar? O Egito Antigo foi uma das primeiras sociedades organizadas que existiu no mundo. Os egípcios tinham um representante que era chamado de faraó. Ele detinha grande parte do poder, que hoje em dia nós chamamos de presidente. Agora eu vou fazer comparações sobre o governo egípcio e o governo brasileiro atual. Bom, a forma de governo dos egípcios era monárquica e hoje no Brasil é democrática. O representante dos egípcios era um faraó e no Brasil atual a gente usa o termo presidente. A religião. No governo egípcio, a religião influenciava muito na forma de governar, já que eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. No governo brasileiro atual, ela não interfere em nada na forma de governar. As principais atividades da economia dos egípcios eram a agricultura e a pecuária, e no Brasil atual é a produção agrícola e a pecuária também. Contato com o exterior. O governo egípcio tinha contato comercial com outros povos que viviam em outras terras. Já no Brasil atual, o Brasil exporta muitos produtos para outros países.